Boa noite, pessoal. Estou vendo aqui bastante gente já. Cristina, Maria do Carmo. Oi, Carminha, tudo bem? Boa noite. Bom, vamos começando, né? O Wagner já está aqui com a gente. Então, só para lembrar a vocês o objetivo dessa live, que é deixar claro, dar consciência às pessoas de que tudo na vida, no nosso dia a dia, envolve a espiritualidade. Não tem nada que a gente faça no nosso dia a dia que não esteja envolvido em energia e em espiritualidade. Por isso é tão importante que a gente esteja consciente dos nossos sentimentos e pensamentos, para não estar atraindo energias densas, energias doentias. Então, o Wagner hoje ele vai falar sobre projeção astral e assistência espiritual, né? E eu vou apresentar Wagner porque a gente precisa apresentar, né? Então, o professor Wagner, palestrante, ministra vários cursos. Ele que idealizou o IPPB, né? O Instituto de Bioenergia, né? Bioenergia? De projeção e bioenergia. Projeção e Bioenergia, e também é escritor, tem 11 livros, 13 livros, desculpe, Wagner, tem 13 livros. Então, assim, é uma pessoa que ele pratica, né, no seu dia a dia a espiritualidade. Então, assim, é uma pessoa que tem um compromisso, né, um comprometimento com a espiritualidade. A espiritualidade dele e também a dos outros, porque ele ajuda as pessoas, ele encaminha de uma certa forma as pessoas para a espiritualidade. Vou deixar com ele, para que ele comece falando, né, sobre essa questão da projeção e da assistência espiritual, principalmente nesse período que a gente tem feito tanto trabalho fora do corpo. Legal. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Eu já dei boa noite antes para a Ilza, a gente estava batendo um papo aqui em off antes da gente começar, e aí daqui a pouco, se vocês quiserem colocar perguntas no chat relativo aos temas que a gente estiver falando aqui, aí eu responderei aqui, sempre lembrando, eu posso responder o que eu sei, mas tem muita coisa que eu não sei. Às vezes, Ilza, o pessoal pergunta coisas assim no chat, como é que Deus criou tudo? Né? Qual é o tamanho do universo? Eu não tenho a menor resposta para isso. Agora, muitas coisas que rolam aqui com a gente, a nível psíquico, eu consigo responder devido a tantos anos trabalhando com isso. Ô, Ilza, as saídas do corpo, elas acontecem de diversas maneiras, né? Uma pessoa pode estar, por exemplo, relaxada, né, tirando uma soneca e, de repente, se sentir exteriorizada para fora do corpo espontaneamente. O outro é um médium, está numa reunião e, de repente, se sente saindo. Ali a condição é mediúnica. Na outra que está dormindo, a condição é anímica. Uma pessoa está meditando, sentada, as ondas cerebrais estão mais baixas, o metabolismo está mais baixo, e de repente ela se sente flutuando por sobre o corpo, por causa do nível de meditação que ela alcançou, a soltura acontece inevitavelmente. Então, pode acontecer saídas do corpo em estados alterados da consciência diversos, mas qual é o momento que a gente leva mais tempo com o metabolismo relaxado e as ondas cerebrais mais baixas? Durante as horas de sono. Então, 99% dos relatos de saídas do corpo em todo o mundo, na literatura internacional do tema, se refere às horas do sono, sobrando 1% para os outros estados, como mediúnicos, meditativos, estados alterados diversos, que são em menor quantidade. Então, eu comecei a ter essas saídas do corpo aos 15 anos, de forma espontânea, eu deitava para dormir, aí eu tinha todas aquelas sensações que todo mundo sempre cita. Eu acordava sem conseguir me mexer, eu tinha a sensação de falsa queda, tinha tranca, a sensação da aura dilatando, parecendo que eu estava estufando, vibrações que percorriam o meu corpo. E isso era a década de 1970, não tinha muita informação, né? Eu tive que ir descobrindo as coisas sozinho. Hoje está muito ótimo, porque a informação está muito acelerada, as pessoas com dúvida podem consultar muitos livros sobre esses temas, acessar a internet, e aí se abriu o leque de informações e muito mais gente hoje, no momento atual da humanidade, sabe mais sobre os temas espirituais do que 30 anos atrás. No momento, como a gente está vivendo uma época de pandemia e
você sabe, né? Você também vê, a cobertura energética está cheia de formas mentais pesadas da própria humanidade, por causa do medo da doença, medo do desemprego, crise econômica, relações familiares, às vezes, muito tumultuadas, presas em casa, turbulência política, desastres naturais e outros causados pelo homem na natureza. Então, o momento faz com que as pessoas emanem muitas formas mentais muito condensadas e as pessoas ficam, Ilza, o tempo inteiro em casa na televisão, sendo bombardeada por noticiário de coisas negativas, e quando elas vão dormir, a mente delas fica girando em looping, todo aquele arcabouço de formas mentais, tipo assim, o lixo de formas mentais em torno da aura da cabeça dela, e a pessoa emerge para dentro do sono nessa condição. O que acontece? Se ocorrer uma saída do corpo espontânea nesta condição, a pessoa flutua por sobre o corpo, inconsciente, ao sabor daquelas formas mentais, né? É uma colcha de detritos mentais em volta dela. Então, nesta época, isso se acentuou bastante. Então, as pessoas que mexem com essa área relatam maior dificuldade de ter maior lucidez, não é só lá fora, não, é dentro do corpo mesmo. Um monte de gente não está tão lúcida, sente uma pasmaceira, não tem ânimo para nada. Pode observar, muita gente está te falando isso. Então, isso se reflete no sono e também na queda de qualidade da lucidez das saídas do corpo. Por outro lado, o que acontece? Curadores, médiums, sensitivos em geral, que já na vigília, nesse plano, ajudam os outros de alguma maneira, em diversas áreas, quando essas pessoas vão dormir, os mentores extrafísicos que as ajudam, eles ajudam na melhoria da lucidez para que a pessoa possa, fora do corpo durante o sono, continuar aplicando a energia dela e ajudando do lado de lá. Então, o diferencial está nisso. Aqueles que trabalham já na vigília, associados com grupos extrafísicos de entidades positivas, esses continuam com a mesma lucidez, no mesmo trabalho. Aqueles que estão na carreira solo e que aqui já não mexe com a energia ou não faz nada, a tendência é que a lucidez fique menor e a pessoa mais próxima do corpo. É a época que a gente está vivendo e que, paradoxalmente, é uma época de grande aprendizado para quem tiver consciência para aproveitar a crise para crescer. Porque tem gente que sucumbe na crise e gente que fica reclamando na crise. E tem gente que cresce, né? Tem gente que aproveita a época para se reciclar, melhorar, e quando a crise passar, essas pessoas vão sair da crise melhores em relação ao mundo, e outras vão sair, talvez, mais revoltadas por algum motivo. Tudo isso é nível de consciência de cada um. E só para citar, você começou falando de espiritualidade no dia a dia. Ilza, muita gente pensa que espiritualidade é uma doutrina ou um lugar onde você vai. Espiritualidade é valor de consciência, é o conjunto de valores espirituais que move você na vida. Então, é claro que indo num grupo ou estando junto com outras pessoas, há um somatório disso, um estímulo mútuo de atividade nisso. Agora, a pessoa, a espiritualidade dela, não está presa em paredes de um templo ou dentro de parâmetros de alguma doutrina. Isso é consciência dela. A pessoa amanhã ou depois muda de lugar, ela carrega dentro o que ela tem. Então, espiritualidade é algo da própria consciência. Então, algumas pessoas, mesmo reencarnadas, conseguem, de alguma forma, emergir um pouco dessa tal espiritualidade, vamos chamar assim, e acaba permeando a própria vida com isso, sem que, no entanto, ela esteja dentro de uma área ou outra e também sem doutrinar ninguém. Mas vai haver um transbordamento natural disso, um compartilhamento que vai acabar ajudando outras pessoas também. É interessante a gente perceber, né, Wagner, que a espiritualidade, você não vai trabalhar a espiritualidade só porque você vai em determinado lugar, mas na sua casa, né, com seu filho, né, com seus amigos, com seu cachorrinho aí com rama, né, a gente está o tempo todo trabalhando e trocando essas energias, e sentindo e percebendo o tempo todo, né, então é importante que a gente se perceba e fique atento para isso. Ilza, olha só, existe um equívoco grande, assim, de muita gente. Eu às vezes pergunto para uma turma assim, são dois parâmetros, eu pergunto assim para os alunos. Primeira opção, você se considera um ser humano que estuda a espiritualidade, que sai do corpo e vai em outro plano e volta? Ou segunda opção, você se considera um espírito que está dentro do corpo e durante o sono você dá uma voltinha em casa? Então eu questiono isso,
Porque o fato de estarmos com o corpo humano no momento não tira a condição de espíritos que nós somos, ou consciências espirituais aportadas aqui. Então, mesmo aqui agora, Ilza, somos dois espíritos conversando, e o pessoal que está assistindo revestidos de corpo humano. Alguém que esteja, por exemplo, extrafisicamente agora assistindo, ele está assistindo apenas não tem um envoltório físico, mas está ali do mesmo jeito. Então, nós nunca deixamos de ser consciências espirituais. Então, espiritualidade, ela tem a ver com a própria natureza do espírito, é o valor que a gente carrega. Então, muita gente programa uma encarnação para trabalhar com os temas espirituais e, assim, se desenvolver dentro disso. E o que acontece? Como o pessoal confunde espiritualidade com doutrina X ou Y, o que acontece? A pessoa não aplica isso como estado de consciência em casa. Sabe aquele pessoal na reunião que chama todo mundo de irmãozinho espiritual, mas no dia a dia não pensa nada disso em relação ao próximo? Né? Ou aqueles outros que se acham mais evoluídos espiritualmente, porque estudam alguma coisa e fica comparando com a espiritualidade do outro ou julgando o outro que é materialista, o que é um absurdo, porque o importante é caráter, porque mais vale um materialista com a consciência boa do que um estudante espiritual com a consciência adoentada e ruim. Então, espiritualidade, ela não é o livro espiritual que você pegou a reunião, ela é o que você pensa, o que você sente, o que você é. Então, os lugares onde acontecem, Ilza, as maiores iniciações espirituais nos relacionamentos humanos, com familiares, colegas de trabalho, o próprio mundo, a natureza e todos os seres físicos ou extrafísicos. Outrora, as iniciações eram dentro dos templos, né? Notadamente no Egito Antigo, na Velha Grécia, na Velha Índia, Velha China, as pessoas tinham que se isolar dentro dos templos de outrora para passar por iniciações e testes para desenvolver o neófito, se tornar o discípulo, o mestre, e daí por diante. Então, ficou meio que estabelecido que a espiritualidade outrora era interna e sempre dentro de um contexto isolado. Hoje, muitas dessas pessoas que viveram no passado essas iniciações, Ilza, estão encarnados aqui hoje como João e Maria, como John e Mary, em outros lugares, né? Como branco, negro, amarelo ou vermelho, alto e baixo, homem ou mulher. E o pendor espiritual é o mesmo. E agora nós vamos ver como funcionam esses valores espirituais na vida em aberta, sem um mestre orientando, sem você estar protegido dentro de um templo, lidando com as coisas do dia a dia, contas a pagar, condução lotada, crise econômica, manutenção de relacionamento, cuidados com a saúde do corpo humano. Então, é aí que a gente é mais testado, mais do que na hora de uma reunião. Numa reunião espiritual, está lá os mentores com aquele campo de luz protegendo. Agora, no dia a dia, somos nós. Então, aí é que tem que aparecer esses valores conscienciais que a gente estuda. Por exemplo, Ilza, imagina alguém que estude reencarnação e, ao mesmo tempo, seja racista, por exemplo. Não tem a menor lógica, mas tem gente assim. Imagina estudante espiritual ou médium que fala de vida após a morte e que pede pena de morte para alguém. Como é que você pode pedir pena de morte sabendo que não tem morte? A pessoa vai ser ejetada para fora. Aí você pede para matar o cara, sai do corpo para dar um passe nele, e você quer estudar projeção? Então, está cheio de incoerência. E muita gente, às vezes, não gosta desses apontamentos, porque espiritualidade para ela é uma doutrina, ou vestir uma roupa branquinha e falar irmãozinho. Não, espiritualidade é como a gente lida com as pessoas. E o melhor lance, Ilza, muita gente também pensou que teria que ser especial para ser espiritualizado, tipo, não converso com as pessoas na rua, não como isso, não faço sexo, não, sabe, não brinco. Imagina, uma pessoa está estudando a parte espiritual, fica sissuda, e a gente está mexendo com isso, está alegre, há uma diferença enorme. Então, o especial, Ilza, não é parecer especial, o especial é ser simples e normal, e muita gente não consegue isso, por causa do ego da pessoa de se achar diferente, porque estuda alguma coisa espiritual, vai em um lugar. E eu acho o contrário, eu acho que a gente tem que sair na rua, conversa com todo mundo, todos são consciências espirituais encaixadas aqui, lida com a normalidade das coisas, mas com os parâmetros que você tem, mas lidando o normal. Eu não vou chegar na padaria e chegar e falar assim, olha, estou vendo a aura do pão, ou padeiro, você sabe o que é karma? Não, eu vou lá, vou comer pão. E vou brincar com o padeiro, perguntar quanto foi o jogo de ontem, o jogo de futebol. Então, dentro do normal. Agora, se o padeiro me perguntar algo, eu conto tudo, né? Mas eu não vou chegar lá tentando doutrinar. Então, espiritualidade é estado de consciência, é a normalidade, Ilza. Não é fugir do normal, é estar no normal
e, ao mesmo tempo, manter uma consciência legal. E isto não é fácil, né? Não. E assim, eu costumo dizer, Wagner, que o simples é difícil, né? As pessoas gostam da coisa complicada. E na espiritualidade, quando a gente lida com a espiritualidade, com saída do corpo, a gente vê que é tudo muito simples. Sim. É a natureza, é como a natureza, é simples, né? Embora complexa. E Ilza, quando muitas pessoas, décadas atrás, falavam assim para mim, mas essas saídas do corpo são estranhas, eu falava assim, escuta, você é um estudante espiritual, ou você é espírita, ou um bandista, ou teosofista, ou ocultista, você está dentro de algum caminho espiritual. Então, você sabe que a sua procedência original é o plano espiritual, de onde você veio, encaixou no corpo, e um dia você vai voltar para lá. Então, durante o sono, você se solta do corpo e volta à sua pátria original, o que isso é estranho se você já veio de lá? Mas aí é que está o erro, a pessoa acha que é um ser humano que vai dar uma voltinha no mundo espiritual, Ilza. E eu não acho, eu acho que eu sou um espírito usando o corpo humano para mais uma experiência, e quando ele está dormindo eu saio. Daí aquele velho chavão, você não é um ser humano vivenciando a parte espiritual. Não, você é um espírito vivenciando a parte humana. Então me parece que a soltura do espírito da matéria, a sua ida ao plano espiritual para visitar seus entes queridos e parceiros do lado de lá, me parece algo absolutamente natural. Mas para muita gente, ela se considera ser humano e de vez em quando ela vai dar uma voltinha lá. Eu não acho, eu sou um espírito, estou dando uma volta do lado de cá por uma temporada de X anos e de repente vou voltar para casa. Então essa saída, ela devolve um pouco da espiritualidade da gente, da natureza, essa natureza que você está falando. Agora, o mais legal é estar aqui agora com o corpo, indo ao banheiro e manter a mesma consciência dessa espiritualidade. Ou seja, se é possível ir num plano mais alto, um plano mental, só consciência, também é possível ter que ir ao banheiro daqui a pouco, ter que escovar os dentes, ter que pagar uma conta no banco. E tanto aquela experiência grande quanto essa pequena, nós temos que estar no meio de ambas as coisas, o grande e o pequeno, em equilíbrio, né? Aqui no coração da gente, equilibrado entre aquela experiência grandiosa, aquele valor espiritual elevado, e a coisa humana na qual nós estamos aqui. E outro erro, Ilza, de estudantes espirituais é desvalorizar o valor do corpo humano e da experiência física. Quanta gente você já viu ao longo dos anos reclamando, meu problema é o corpo, eu estou preso na matéria, limitado. Não, essa é a experiência que a gente precisa no momento, senão a gente não teria encaixado no corpo humano. Então, o lance não é desvalorizar o veículo. Eu acredito que o corpo humano é um táxi, um veículo. Nós somos o motorista, o taxista. Então, precisamos do veículo saudável para a gente girar e ganhar o dia. Então, quando chega no final do expediente, o taxista deixa o táxi na garagem e sai. Conclusão, na hora que a gente vai dormir, a gente deixa o táxi, o corpo, na garagem, que é a cama, e sai para outras coisas. Então, precisa valorizar o corpo humano, apenas a questão de saber que nós não somos apenas o corpo, e sim muito mais uma consciência espiritual, usando o corpo como veículo e valorizar as coisas do dia a dia, o momento presente, as pessoas que estão aqui em volta. Sabe aquela pessoa, Ilza? Eu sempre comento isso, que está preocupada em pagar dívidas de vida passada e não pagou o aluguel desse mês. Quer dizer, é mais importante, prioritário, o momento atual, porque o momento atual é o presente. O dia de hoje, Ilza, vale mais do que 1 milhão de vidas que já passaram, porque é o que a gente tem. Agora, essa 1 milhão de vidas talvez nos dê cancha para o dia de hoje a gente olhar melhor. Então, é assim. E gente com medo de obsessão espiritual. Ô Ilza, sabe qual é o maior obsessor que eu tenho medo? O boleto do cartão de crédito. Esse é o obsessor. E você sabe, o boleto, ele sempre vai ganhar, ele é invencível, né? Boleto sempre ganha. Então, às vezes, alguém fala, você acha que tem alguma coisa do lado de lá? Em primeiro lugar, você pagou o boleto do aluguel desse mês? Está com o pé no chão, está equilibrado? Vamos ver o outro lado agora. Porque muita gente costuma dar viajada na maionese astral, acaba abstraindo para o lado de lá e perdendo esse pé no chão, essa espiritualidade que precisa ser no dia a dia, Ilza. Isso. Se a gente reencarna é porque a gente precisa trabalhar aqui e agora, né? E essa experiência que vai fazer com que a gente evolua um pouquinho mais, ou não? Sim, e outra coisa, a gente não precisa sair vestido de branco e de turbante na rua, né, Ilza? Né? Podendo até alguém ser assim, é natural. Mas o que eu estou falando, no dia a dia,
a gente pode ser o normal. O que diferencia é a qualidade da consciência, o que ela pensa, o que ela sente. Não é a cor da roupa, não é ela estar de X ou Y, simplesmente é o que ela transborda. E muitas vezes as pessoas elas enganam os outros com a aparência ou com um discurso bonito, mas a aura da pessoa, o campo energético, você como clarividente sabe mais do que eu isso, o quanto que revela que aquilo ali não é verdadeiro. E dá para ver na energia de alguém quando aquilo é o que ela é, o verdadeiro. Então ninguém precisa fazer uma máscara de algo espiritual para aquilo que ela precisa ser, que é o natural, o normal dela, que é um espírito no corpo. E conseguir equilibrar tudo dentro da gente em relação ao meio. Isto é espiritualidade, estado de consciência. É isso. Muito bem, exatamente. Tem algumas perguntas já, se você quiser responder. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Manter essa consciência de naturalidade é um exercício. Vocês são excelentes exemplos. Sempre adoro o tema fora... Tá. Silvane Pinheiro que falou. Mas tem alguém perguntando se tem um exercício para fazer a projeção. Sim, mas isso não é uma coisa assim, tipo receita pronta, né? É igual alguém chegar para você e falar assim, tem alguma técnica para abrir clarividência, você pode me passar aqui numa live? Não. O que acontece, o ser humano tem diversos potenciais parapsíquicos. É um conjunto de potenciais. Esses potenciais, eles são latentes, não são bons ou ruins. A maneira que a gente lida com esses potenciais pode ser criativa ou destrutiva. Então, uma coisa é o desenvolvimento do potencial, tá? A outra coisa é o desenvolvimento da consciência, o despertar, que é o conjunto de valores, luz, sabedoria, amor, discernimento. Então, se uma pessoa desperta a capacidade parapsíquica e não tem maturidade, consciência para lidar com ela, ela vai fazer coisas erradas com isso. O que isso mostra? Sensitivos, médios e paranormais ao longo das décadas, enganando pessoas, fazendo mal, usando capacidades parapsíquicas. Agora, se uma pessoa está buscando desenvolvimento de consciência e utiliza ferramentas parapsíquicas, ela está juntando uma coisa na outra e recheando. Então, quando alguém fala assim, você tem uma prática, ela está querendo só um desenvolvimento parapsíquico, mas cadê o conteúdo dela? Não dá para você falar isso numa live ou teoricamente abordar. Então, o que a pessoa tem que fazer? Estuda o tema, leia as obras principais do tema, tem várias muito boas, para se calçar. Como é que uma pessoa quer fazer uma viagem sem passaporte, sem saber para onde vai e qual é o veículo que ela vai usar? Então, muita gente na internet fez desse tipo de tema uma espécie de fast food projetivo ou fast food místico. Tipo assim, olha aqui, eu vou te botar uma técnica, faz aí. E às vezes do outro lado está uma pessoa perturbadíssima, né? Ou uma outra que está tendo saída do corpo e precisa estudar aquilo. Então, o que eu aconselho? Primeiro, se calça com leitura, com conhecimento. A quantidade de livros hoje é muito grande. Lá no meu site, o ippb.org.br, está cheio de material gratuito, livros para download gratuito, sessões específicas de saídas do corpo. Eu aconselho, mergulha nessa literatura, leia diversos outros autores. Lá também tem uma seção de bibliografia, onde eu indico outros autores para a pessoa ter visão de conjunto. De todas as áreas, Ilza, tem 3, assim, que oferece risco, não pela experiência, mas da pessoa se embananar com aquilo e não saber lidar. As saídas do corpo, a mediunidade e a clarividência. São 3 áreas que uma pessoa não deve avançar se ela não tiver estofo, maturidade, para lidar com aquilo que ela vai perceber ou que ela vai sentir. Uma pessoa com a mediunidade aberta, eu quero abrir a mediunidade, não é assim. É um desenvolvimento gradativo, a calibração da energia com mentores espirituais, por exemplo, supervisionando aquilo numa reunião organizada. A saída do corpo não é deitar, eu queria ir ali do outro lado da rua, não é isso, tá? Envolve várias outras coisas. Então, estudar é o primeiro passo. E depois a pessoa, se assim se sentir segura e tranquila com ela mesma, ela buscar algumas práticas, exercícios, que, sempre lembrando, a prática que funciona para um não funciona para outro, porque as pessoas têm temperamento físico, psicológico, emocional, diferente uma das outras. Um exercício que dá certo para um, não dá para outro. Lá no site do IPPB tem uma seção só de práticas, que a pessoa pode olhar lá. Às vezes eu coloco uma coisa ou outra no meu canal do YouTube, mas esse é um estudo bem sério, Ilza. E a mesma coisa você com a clarividência, você não pode chegar e passar uma coisa em aberto. Espera aí, vamos estudar, vamos calçar para a gente depois desenvolver. Então, por causa
de informação leviana espalhada em livros ou pela internet, muita gente fala assim, você pode passar uma prática? Não. Posso passar estudo, posso permitir você, entra ali, veja aqui e observa como que você se sente em relação a isso. A Renata Fonseca também, ela disse que nunca fez a projeção astral. Se ela pode fazer sozinha. Eu acho que, de uma certa forma, você já respondeu isso aí, né? Entre aspas, porque a pessoa dorme. Ela pode estar com alguém do lado ou não. Isso pode acontecer. E talvez ela tenha perguntado isso, tipo assim, sozinha, sem influência espiritual. Pode. A saída do corpo é anímica. Quando a pessoa sai do corpo, ela se vê no meio ambiente aqui, o duplo daqui do ambiente. Se eu saio aqui na rua onde eu moro, no bairro da Saúde, em São Paulo, às 3 da manhã não tem ninguém na rua. Aqui está chovendo hoje, vou ver a chuva na rua. Você não está no mundo espiritual, você está fora do corpo, mas não está fora do duplo do plano físico. É possível ver uma coisa ou outra, mas ainda é possível ver as coisas do aqui e agora. Agora, se a pessoa passa para outros planos, dependendo da densidade onde ela vai, está assim de seres espirituais que moram lá nesses planos. E aí ela vai ver alguma coisa e pode haver alguma interação. Mas a saída do corpo, ela pode ocorrer de forma anímica pelo potencial da pessoa. Agora, o que ela vai encontrar durante a saída já não depende apenas dela, vai depender de diversas outras condições. Por isso, a pessoa tem que estudar o tema. Tem uma pergunta aqui da Adriana, que ela se viu fora, na última projeção, com raios que saíam da mão na cor vermelha e azul. As mãos estavam voltadas uma palma para a outra. Saberia indicar o que poderia significar? Tá, ela está numa saída do corpo e ela fez aquela prática que todo mundo faz. Você encosta uma mão na outra, assim, de frente, forma uma bola de luz entre elas, né? Então, como é que você chamaria isso na China? Uma bola de Qi, de força vital. Como é que alguém chamaria na cura prânica? Uma esfera prânica, né? Ou uma bola de luz. Sensitivos de cura podem fazer isso aqui na vigília. Ela estando fora do corpo, se ela faz isso com as mãos extrafísicas, as paramãos, ela vai ver chispas energéticas, que é o que ela está chamando de raios, espotando para fora, criando assim uma manifestação energética. O azul é bem característico do próprio corpo extrafísico. O vermelho são as energias do corpo, da Kundalini, que flui pelo cordão e mistura no corpo. Então, a mistura azul e vermelho é correta também, às vezes azul e dourado. E isso aí são chispas energéticas que parecem raios, está correto. Certo. Tá. A Cláudia, ela queria que você descrevesse como é um céu estrelado fora do corpo, no astral. Isso é difícil de descrever aqui. Eu explico por quê. Porque eu tive em algumas experiências fora da Terra, fora do planeta, né? E aí alguém perguntou onde você estava. Não tinha nenhuma plaquinha mostrando zona leste, sul, norte, oeste do espaço. Tem a menor ideia. Eu estava lúcido, acompanhado por mentores espirituais, sempre levados por eles nessas experiências um pouco maiores. Sabe quando a gente vai num planetário, Wilson, e aí você começa a olhar, abre aquela tela e parece um turbilhão de estrelas que a gente não consegue ver na cidade por causa da luminosidade, e aí quando entra num planetário, apaga a luz, você fala, meu Deus, amplia isso por 1 milhão lá fora, sabe? E a percepção livre, porque a nossa visão aqui, quando a gente olha para o céu estrelado, a gente, quando olha algo, Wilson, depende da luz refletindo num objeto, né? Então, os fótons, as partículas luminosas, a energia bate, reflete a imagem, os olhos captam os impulsos luminosos e o nosso cérebro decodifica as imagens e aí a gente fala, estou vendo o objeto. Então, se eu olho para cima e vejo o céu, estou olhando a partir da visão limitada do plano físico na reflexão da luz, que lá para cima não é grande, né? Na saída do corpo, o corpo ficou, os olhos ficaram, então a percepção ela é maior, uma paravisão, uma visão extrafísica, então tudo se amplia. Quando uma pessoa sai do corpo aqui, nesse duplo, ela olha, atravessa visualmente a parede, como se fosse raio-x, ela vê através, tá? Agora, quando se trata de espaço sideral, a questão não há paralelo que eu possa descrever aqui, e muitas vezes, inclusive, numa meditação, você já viu isso, e outros que estão assistindo a gente também, se está de olhos fechados, o chakra da testa ou o chakra coronário se ampliam, às vezes,
dilata a aura da cabeça, né? E aí os chakras espicham para fora. Nesse momento, se o chakra do alto da cabeça faz isso, espicha, parece que a pessoa está lá em cima e aqui embaixo ao mesmo tempo. Ela não saiu do corpo, foi o chakra aqui, espichou. Ela sente a consciência aqui e sente a visão lá. Nesse instante, parece que abre um telescópio para cima e faz isso. Nesse momento, a pessoa vê esse espaço estrelado sem os olhos estarem abertos, diretamente com os chakras, ou coronário ou frontal, por expansões da consciência e da energia nos chakras. Exatamente. Pois sim. Estamos tentando segurar a ordem das perguntas. Ah, tá. A Gabi que está falando aqui. Ela fala que ela pode soltar as perguntas apenas para ela filtrar as perguntas relativas ao tema, né? Porque senão, às vezes, o pessoal pergunta coisas fora e a gente perde a chance de clarear esse tema. O Pedro Henrique pergunta, uma vez que a nossa sintonia pode nos levar para determinados planos afins, dá para considerar que a realidade que vemos fora do corpo são sempre reflexo do que estamos pensando e sentindo? Em parte, sim. Quando a experiência anímica, Ilza, o que a gente pensa e o que a gente sente dá a média da energia da gente. Então, isso aí, ele pesquisando, ele vai ver que vários projetores na literatura do tema narram a mesma coisa. Quando a gente vai dormir, a gente arrasta para dentro do sono os últimos pensamentos que a gente está pensando ou preocupações do dia a dia. Quando a gente cai no sono, momentos depois ou horas depois, de acordo com os ciclos do sono e ondas cerebrais, se ocorrer uma projeção inconsciente, o corpo espiritual sutil, também chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, ele vai na direção do que a pessoa dormiu pensando. Então, é isso que ele está perguntando. Isso é fato. Se uma pessoa dormiu pensando mal de alguém, a tendência é ir na direção daquilo pesado. Agora, aonde isso se altera, Ilsa? Quando há a presença de mentores extrafísicos, que quando a pessoa sai, eles direcionam ela na direção daquilo que seja melhor para o crescimento dela, seja aprendizado, seja passar energia. Mas, para isso, a pessoa, na hora de deitar, não tem que estar pensando em algo ruim, alguma tranqueira, e sim pensando em alguma coisa luminosa. Por isso, legal, na hora de deitar, ler algo sobre saída do corpo, algo elevado, né? E dormir pensando naquilo, noite a noite. Aí alguém pergunta, Ilza, quanto tempo eu devo fazer isso? O resto da vida, porque a pessoa dorme toda noite. Acostume-se, vai deitar, não deita só com o pensamento de dormir. Olha alguma coisa, lê alguma coisa, deita e durma pensando naquilo. O ato da prece, para quem gosta, está ligado a um parâmetro superior, que a pessoa respeita, é saudável. Porque quando a pessoa faz a prece na hora de deitar, Ilza, ela quebra dentro da mente dela a ideia da vigília. Tanto que ela está fazendo a prece porque ela pressupõe que está na borda de ir para outro plano quando ela vai dormir. E eu estou falando prece, não estou dizendo qual e nem para quem, porque isso é de foro íntimo, né? Cada um tem a sua e sua maneira de ser. E prece que eu estou colocando é real, não é aquele petitório ou ficar com pensamentos egoístas que a pessoa chama às vezes de prece. Não, prece de coração, igual Jesus falava em espírito e verdade, que te liga a um parâmetro superior, ou a meditação antes de deitar, ou um mantra que a pessoa quis gostar, ou escutar música, mas coisas lúdicas que ajudem ela a estar bem para dormir pensando naquilo. Se a pessoa dorme de forma aleatória, Ilza, os pensamentos ficam entrecortados, então o corpo espiritual, quando sai, ele fica pairando em cima do corpo humano dentro da aura, porque há tantos pensamentos que não há um direcionamento. Então, por isso que a maioria dos livros de projeção astral mostra os desenhos da pessoa flutuando por cima. Ela tá fora do corpo, mas está inoperante para outros planos. Então, o cuidado para quem mexe com essa área, na hora de deitar, procurar tirar todo o arcabouço de pensamento de coisas do dia a dia e pensar no plano espiritual no qual a pessoa está prestes a entrar, dormir lendo alguma coisa, ou fazer alguma coisa que eleve a consciência na hora de deitar. Deixa eu contar um caso, Ilza. Isso aconteceu na década de 1990. Eu fui dar um curso numa cidade do interior de Santa Catarina. Eu viajei muito pelo interior do Brasil, fazendo cursos, principalmente no sul do país. Lá no curso, eu já tinha ido várias vezes nessa cidade, tinha uma moça que acompanhava todas as aulas. Um dia ela falou assim, Wagner, você pode ajudar o meu marido? Ele tem uma dor de cabeça muito pesada e eu acho que é algo espiritual. Você pode dar uma olhadinha para mim? No contexto de um curso, uma palestra, não tem como fazer isso, você está com muita gente ali. Aí eu pedi, traz depois da aula, tá? Que eu dou uma olhadinha nele, eu vou para a casa onde eu estou hospedado, você leva ele lá e eu vou
energizar ele, vou dar uma olhadinha, ver o que eu posso indicar, né? Ela deixou ele lá e ele ficou sozinho comigo. Aí, quando eu fui passar energia para tentar vasculhar a aura dele, para ver o que estaria acontecendo, Wilson, porque às vezes o problema é físico, aí eu falo para a pessoa, vai no médico, né? Dentro da área que a gente está, algo psíquico, energético. E aí eu vi claramente tudo que tinha acontecido. Sabe aquela coisa de você olhou e já bateu? Com você acontece isso também? Ilza, o que acontece? Esse homem era um político da cidade. Tá? Anos antes, ele frequentava a zona de meretrício da cidade. E ele frequentava muito uma moça de programa que trabalhava lá. Ele se apaixonou por ela. Ele sempre ia até ela. Acontece que ele começou a ganhar uma ascensão política na cidade e ele casou com a filha de um político poderoso para ele poder ganhar ajuda na ascensão política. Ele casou com uma mulher que ele não amava por uma questão de ascensão política. Ficou famoso na cidade. Então ele já não podia mais ir na zona de meretrício, porque daria fofoca, uma cidade menor, o pessoal falaria, ó, o político tal está ali frequentando aquele lugar pesado. Ele não ia mais lá, mas adivinha, Ilza, em quem que ele dormia pensando toda noite? Na tal moça. O que acontecia? O metabolismo dele caía e ele apagava. Durante o sono, o corpo astral emergia e ia na direção, em frações de segundo, até a zona de meretrício, no campo energético daquele ambiente. Alguns espíritos obsessores já sabiam disso e esperavam ele lá. Então ele chegava lá, eles drenavam a energia dele, o cordão de prata, que é o elo energético, puxava ele, que é a salvaguarda, ele caía dentro do corpo com um solavanco, dizia que tinha um pesadelo e a dor de cabeça aparecia. A dor de cabeça dele era por causa do vampirismo que era feito fora do corpo, que ele dormia pensando. Aí eu expliquei para ele o que estava acontecendo. Aí ele falou assim, mas Wagner, o que eu faço? Eu falei, só tem duas coisas, né? Você para de pensar na moça e assume esse relacionamento que é a sua esposa, tá? E desenvolve um relacionamento sério, sadio, e esquece da outra moça. Ou a segunda possibilidade, caso seja amor real, banca esse amor, separa aqui, não engana mais essa mulher que está com você, vai lá, tira a mulher da zona e casa com ela, seja homem, né? Assim, eu brinquei, seja homem, brincando com ele. Ele falou assim, eu não posso fazer nenhuma das duas coisas. E o que eu posso fazer? Aí eu falei assim, ó, vai para aquele lugar. Eu falei, claro, porque a pessoa quer uma aspirina espiritual para resolver o problema, para ela não tomar decisão. Eu falei, vai para aquele lugar. Falei, bem claro, sim, né? Porque, falei, você não quer resolver, nem de um jeito ou de outro. Então, você vai continuar com a dor de cabeça. Você quer que eu te dê um passo para resolver uma decisão que você não decide. Então, eu falei assim, ó, vai se catar. Falei claramente para ele, né? E depois, eu não podia falar para a esposa dele nada disso. Eu falei, é você que tem que chegar e falar, explicar tudo. E daí por diante. Então, um exemplo de como o corpo astral vai na direção do que a pessoa dorme pensando, Wilson. Então, é complicado às vezes. Uma pessoa... É claro, ele não estudava esse tema, porque eu acredito que um estudante do tema, ele vai buscar coisas boas, né? E eu não estou fazendo fofoca, eu não estou contando quem é a pessoa, se foi na década de 90, é um exemplo que eu estou dando e que pode servir para quem está assistindo a gente. Mas é interessante você falar isso para as pessoas tomarem conhecimento, né, e consciência de que se você tem um sentimento e pensamentos, isso vão fazer com que você vá para determinada área, né, e atrair determinadas coisas. Então, é importante. A Silvane, ela perguntou se tem algum exercício que possa ajudar a lembrar das projeções ou alguma prática para direcionar, de uma certa forma, para onde ir quando sair do corpo. Então, aí é que tá, isso é muito genérico, teria que ver ela para saber, tá? Pelo jeito, ela experimenta projeções, está tentando melhorar o nível delas e a memória. Então, não é uma pessoa curiosa, talvez uma pessoa que já estude o assunto. Pelo jeito. Então, é aprofundamento de leitura e, detalhe, ativação dos chakras da cabeça, Ilza. Encher de luz branca ou amarela clarinha os 2 chakras da cabeça ou pulsar a luz na aura na hora de deitar. Isso melhora a lucidez e grava melhor na memória. Esses 2 centros aqui ativados. Aqui fica difícil explicar numa live como é que a pessoa faz uma ativação de chakras. Os 2 da cabeça melhoram a memória e a lucidez. Certo. A Érica, ela está falando que ela acorda descoincidida parcialmente do corpo físico e sente as mãos e braços astral mexerem sozinhos. Tá. É o seguinte... Energia. Pode ser um acoplamento... Sim.
Provável. Provavelmente ela é passista, ou reikiana, ou curadora prânica, ou médium. E muitas vezes eu acordava, Ilza, e os braços extrafísicos estavam para fora e os braços físicos quedados. E aí os braços extrafísicos vibravam. Muitas vezes sob controle de um mentor que estava fora e fazia isso durante o sono. Era um tipo de doação. Mas a expressão que ela usou, que ela acorda descoincidente, ela também deve estudar o assunto, é o seguinte. Em 1929, saiu aquele livro clássico, Projeção do Corpo Astral, dos autores americanos Sylvan Joseph Muldon e Hilliard Carrington. Então, no livro, o Sylvan Muldon, ele chamava isso de projeção astral, onde o corpo astral era projetado de dentro para fora, ele fala que às vezes ele acordava um pouco para fora, mas não tanto, Ilza, um pouquinho para fora, né? Vamos dar um exemplo, você encaixa uma gaveta no armário, ou na mesa na qual ele participa, e você sabe que ele encaixa direitinho. Então, se eu pego uma gaveta aqui e encaixo no armário, ela cabe exatamente. Aí eu falo assim, ó, a gaveta está coincidindo com o espaço vazio, está encaixada. Se eu vou lá e tiro a gaveta que eu tinha coincidido, eu falo assim, descoincidiu o que eu havia coincidido, tirei. E às vezes você coloca a gaveta e ela fica mal fechada, a borda da gaveta fica para fora. Nesse caso, ela não está totalmente dentro nem totalmente fora. Você fala assim, a gaveta está descoincidente parcialmente. Ela não está coincidente dentro nem descoincidente fora. Está meio a meio. Então, ele pegou esse exemplo e chamou essa sensação de soltura parcial de descoincidência astral. Décadas depois, o Valdo Vieira, no livro Projeções da Consciência e depois Projeciologia, já na década de 80, chamou isso de descoincidência projetiva, nome que ele tirou do Sylvan Muldon lá atrás, substituindo a palavra astral por projetiva, que é essa sensação de soltura que é muito comum para sensitivos, curadores e médiuns. Pode acontecer com qualquer um, Ilza, mas com essas pessoas que já mexem com energia, o campo energético é mais solto, principalmente a aura das mãos de uma pessoa que aplica energia, a aura tende a soltar na hora do sono. Tem uma pergunta aqui, se é possível, numa viagem astral, acessar um tempo futuro? Olha, não, porque o tempo futuro não existe ainda. O que existe é o dia de hoje, pelo menos aqui, agora, na nossa realidade. Ô, Ilza, devido à questão da física quântica, trazer conceitos teóricos sobre espaço e tempo, muita gente danou a misturar temas espirituais com física quântica. É um monte de sites falando isso. Então, tudo isto é possível, mas o que mantém a pessoa estável? Ela estar normal no dia a dia. Deixa eu dar um exemplo, Ilza. Tempo não existe, tempo é relativo, né? A própria física fala isso. Então, um professor de física foi dar uma aula para um grupo de alunos para explicar que tempo é relativo e não é absoluto, tá? Então, ele chegou e falou assim, eu vou provar para vocês que tempo não existe. A aula começará às 8 horas. E eu levarei das 8 às 10, 2 horas explicando para vocês que o tempo não existe. Quando chegar 10 horas, a aula acabou. Conclusão, o tempo inteiro ele falava que não tinha tempo, baseado no tempo do relógio, que era a duração da aula. E uma pessoa chega no seu trabalho atrasada e explica para o seu chefe que tempo não existe. Um médico chegou atrasado numa operação ou num parto. Atrasado, ele vai falar para o paciente, o tempo não existe. Então, neste plano, o tempo existe. Sim, nesta realidade ilusória, nessa matrix, essa matrix que a gente tem aqui, o tempo é uma das referências. Em outros níveis, fora daqui, no plano mental, o tempo não existe, é tudo um contínuo só. Passado, presente e futuro é uma coisa só. Então, você acessa isso. Na hora que você encaixa no corpo, o teu cérebro não consegue entender, porque ele só vai entender os parâmetros daqui. Então, o que ele faz? Ele reduz a experiência. Você sabe que rolou uma coisa além do tempo, mas você não tem nem como explicar, porque qualquer linguagem que você usar, você vai levar, olha só, um tempo para tentar explicar o não tempo em outro lugar. Então, futuro, passado e presente mesclam-se num todo. Isso é óbvio. No plano físico, a gente fala para trás, para frente e aqui. Então, é melhor usar a referência que a gente tem aqui apenas cuidando que isso não seja absoluto, porque tempo é relativo. Quando ocorre uma experiência que a pessoa avista algo que ainda não ocorreu e que tempos depois ocorre aqui, o nome disso é pré-cognição, e usa um fenômeno pré-cognitivo, que popularmente é chamado premonição. Quando a pessoa lembra de um fato passado, seja dessa vida ou de outra, o nome técnico, retrocognição, do latim retro, para trás, cognição, do latim conhecimento, ou seja, o conhecimento anterior, retrocognitivo, algo que não aconteceu, pré-cognitivo, e temos o presente entre o passado
e futuro. Então, é possível, numa saída do corpo, tanto perceber algo para trás quanto algo para frente. A questão é como é que a pessoa vai lidar com isso aqui e agora. Confunde. E tem uma coisa que eu observei, Ilza. Vamos supor, Ilza, você sai do corpo, se apresenta um ser espiritual e fala assim, vai acontecer isso, isso e isso nos próximos meses. Você cai dentro do corpo e apaga, Ilza, dorme. Quando você acorda de manhã, do momento que você dormiu até a hora que você despertou, horas depois, o seu cérebro misturou um monte de sonhos e imagens na informação que você trouxe. De manhã você acorda e fala assim, sonhei com algo que vai acontecer. Aí, supostamente, você vai falar, eu acessei algo, não, isso foi um aviso que você interpretou errado. Então, ainda tem essa outra possibilidade. Tudo é possível, mas eu aconselho sempre as pessoas a usar o parâmetro daqui, para que ela não dê viajada na maionese astral e não perca o equilíbrio. O momento presente é sempre o que a gente tem. E durante muito tempo, Ilza, cientistas tentam desenvolver uma máquina do tempo, né? Para a gente para frente ou para trás. Não precisa, essa máquina do tempo é a mente da gente. Uma pessoa presa em alto corpo, ela está viajando para trás. Há algo lá de trás. E uma pessoa ansiosa está viajando para frente para algo que não aconteceu. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que viaja no presente, aqui e agora, que esteja aqui. Este ponto de equilíbrio aqui é uma das coisas que a gente veio aprender. Tudo é possível, para frente ou para trás, mas o mais importante é o momento presente, é o que a gente tem agora. Justo. Exatamente. Passou um monte de pergunta aqui agora. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Exemplos, né? Pensamentos dela. Ou seja, pessoa deitada e se projeta em direção à outra. Isso pode impactar a outra pessoa também? Depende. Porque é muito genérica a pergunta, Elza. Por exemplo, imagina um casal, eles estão separados porque um deles viajou para o exterior a trabalho, já está um mês lá, ambos estão com saudade, né? E aí a pessoa dorme pensando na outra. Ela, de repente, tem uma saída do corpo e se vê perto da outra pessoa, tá? Então, como já há um elemento de contato entre os dois, pode ser que a outra pessoa sinta ou não o impacto energético dessa presença, porque já há uma certa afinidade. Agora, quando a pessoa sai e aleatoriamente vê alguém, encontra alguém, é mais difícil ocorrer a interação, mas é possível. Mas a pessoa fora do corpo, Ilza, ela é igual um espírito desencarnado, ela atravessa a matéria sólida. Não vai dar para chegar e falar assim, oi, estou aqui. É possível, no caso, por exemplo, se eu tivesse uma saída do corpo, fosse até aí, Ilza, você poderia me perceber por clarividência, eu não conseguiria tocar você, né? Mas eu tentaria jogar uma energia para ver se você lembra de mim ou sente algo, aí você fala, acho que o Wagner está por aqui. Isso é possível, mas vai depender do tipo de relacionamento que existe entre as pessoas. E, detalhe, pode ocorrer também de forma negativa. Sabe uma pessoa que não aceita, Ilza, a separação, tá? Um homem ou uma mulher que não aceita a separação, fica com ódio extremo e dorme toda noite pensando no ex ou na ex e acaba indo parar lá com essa carga de ódio, ou suas formas mentais vão até lá, começa a incomodar psiquicamente outra pessoa que não sabe que está sendo assediada por um ex ou uma ex. A pessoa que às vezes está encetando uma nova relação tem o obsessor, que não é uma pessoa desencarnada, é alguém daqui mesmo emanando algo ruim ou indo fora do corpo para fazer obsessão durante o sono. Infelizmente, também acontece isso. É verdade. Maria Clara perguntou, ela disse que ela sai do corpo constantemente, é levada para lugares, mas não vê a pessoa que a conduz. Isso também é normal, Ilza. É o seguinte, quando a saída do corpo é aqui no duplo do plano físico, se tem um mentor acompanhando, ele está num plano mais acima e a pessoa no duplo aqui. Então, ele acompanha e monitora, a pessoa conversa telepaticamente, mas não vê, porque o mentor está numa escala um pouquinho acima. Como a pessoa está projetada no aqui e agora, o mentor não é desse plano, ele é de outro plano. Então, ele está num plano acima, acompanhando a pessoa. Agora, quando a pessoa vai no próprio plano extrafísico, ela bate de frente com essa entidade que está no mesmo plano. Ou a entidade condensa no duplo aqui para ela ver, mas isso dá mais trabalho para o mentor que tem que condensar. É muito comum isso, a pessoa fora do corpo e o guia em outro plano orientando e ela não vê o guia, mas ela sabe que comunica telepaticamente, sente a energia, sabe que está sendo levada por uma presença benfeitora. Ela consegue escutar, consegue sentir o cheiro dela. Não vê.
Sente a energia dos... aqui é a Érica, aqui, Viana, que está falando. Desde sempre sinto minhas energias dos braços e pernas mais soltas. Hoje sou reikiana e sinto durante o reiki as mãos mexerem sozinhas e emanar muita energia. Vibra. Tá? Reikiano, curador prânico, passista espírita da Umbanda, alguém que aplica joreia, alguém cristão que aplica imposição de mãos, todos que trabalham com alguma forma de método de passagem de energia, Ilza, vão ter essa soltura nas mãos, e além dos chakras principais, temos os chakras secundários, temos chakras nas palmas das mãos, nas pontas dos dedos, chakras nas plantas dos pés, calcanhar, dedos dos pés. Então é mais comum soltar a aura das mãos e soltar a aura dos pés. São as áreas mais comuns de haver soltura. A Eliane Carneiro, ela fala, todos fazem projeção inconsciente durante o sono. O que temos que aprender com conhecimento é se projetar consciente. Na verdade, Ilza, eu sempre falo, não se ensina ninguém a sair do corpo. Isso acontece naturalmente, só que de forma inconsciente, semiconsciente ou consciente. Então, estudos de saídas do corpo visam despertar para um fenômeno que ocorre de forma inconsciente. Então, o lance é ganhar lucidez, despertar para isso. Novamente, eu vou citar, a melhor coisa é leitura sobre o assunto, não para ficar cheio de teoria, mas para ter visão de conjunto, calçar a própria experiência que a pessoa está buscando. Então, leitura é fundamental, leitura de livros sérios, porque tem livros que também viajam na maionese, eu trabalho com isso há muitos anos, tem uma biblioteca enorme, tem alguns livros que não vale a pena, é perda de tempo e dinheiro, e outros que são muito profundos, né? Por isso que lá no site do IPPB eu botei uma bibliografia e assinalei em vermelho as obras imperdíveis, obras assim clássicas, coisa séria. Ela está perguntando aqui, a Lara, sonhos são vidas paralelas? Não, isso é outro mito. Sonho, existem hoje os laboratórios do sono, Ilza, em hospitais e clínicas, com pesquisas avançadas. Tem, inclusive, um livro que é o Oráculo do Sonho. O Oráculo do Sonho ou o Oráculo do Sono. Compre esse livro, a pessoa que está perguntando, é todo o mecanismo fisiológico do fato da gente dormir. O livro é do Siddhartha, o nome do autor, o Oráculo do Sono. Tá? E ali ele explica claramente, baseado em outros estudos, a questão dos sonhos serem produzidos pelo próprio cérebro. Os sonhos são recortes mentais de coisas do banco de memória. A gente sonha durante o sono, mesmo não lembrando dos sonhos. Todo sonho, isso está provado cientificamente, mas nem todo mundo lembra dos sonhos. É a forma que o cérebro tem de ejetar para fora as cargas psíquicas, jogar na lixeira e deletar. Então, os sonhos são normais, são da condição humana. Entretanto, Ilza, alguns sonhos podem ter a ver com algo psíquico. Por exemplo, uma memória de vida passada que emerge durante o sono e se mistura com o sonho. Segundo, uma saída do corpo, que a pessoa viu algo, entra no corpo e aquilo mistura com o sonho. Então, existem os sonhos por motivos parapsíquicos. Eles são a minoria. E existe a grande parte dos sonhos produzidos pela necessidade do próprio cérebro descarregar o sistema. O Oráculo do Sono, Siddhartha, um livraço para quem quiser pesquisar, e eu já vi gente falar que o sonho é devido a mundos paralelos. Não. Muita gente confunde vidas passadas com mundos paralelos. Eu acho que tudo é possível, o universo é enorme, a gente não sabe quase nada. A Terra é um planetinha minúsculo diante de uma imensidão. A física quântica tem conceitos de multiverso, outros universos tão físicos quanto o nosso, além dos planos extrafísicos que não são universos paralelos. O pessoal confunde uma coisa com a outra e vidas passadas, que a pessoa lembra e acha que era algo de um plano paralelo. Então, tudo é possível, mas 90% das vezes o sonho é o aqui e agora do próprio cérebro, e sobra um percentual pequeno para essas outras possibilidades. Tem uma menina perguntando aqui, ela fala que ela tem dificuldade de ler as mensagens fora do corpo, né, as mensagens que chegam para ela. E o que seria recomendado para manter a lucidez? De uma certa forma, você falou, mas... Na testa, mesmo ela fora, se ela não consegue, ela pulsa a luz na testa, porque clareia mais. Alguns projetores, Ilza, usam um gatilho, eu também tenho o meu, e cada um desenvolve o seu. Da pessoa na hora, por exemplo, se eu estou fora do corpo e sinto que a lucidez está oscilando,
sabe? Eu começo a falar assim, consciência, consciência. Ou eu falo assim, eu sou um espírito, eu sou um espírito. Começa a repetir, aí estabiliza, tá? Corta aquele processo. O projetor William Buhlman, que 2 livros que ele tem que eu recomendo, o Aventuras Além do Corpo, da Editora de Ouro, e O Segredo da Alma, da Editora Pensamento, o autor é William Buhlman. Quando ele está fora do corpo, o que ele fala? Sente a lucidez cair, ele fala clareza, né? Para dar assim. Um outro projetor vai falar assim, iluminação. O outro vai fazer um mantra. Então, o que ela puder ter de palavra gatilho para garantir a lucidez ou pulsar a luz, vai ajudá-la. Porque, sabe qual é o erro, Isa? Ela está tentando ver fora do corpo, ler com os 2 olhos, como ela veria aqui. Só que os 2 olhos estão no corpo. Ela tem que ver com o chakra da testa. É isso que está causando problema, o condicionamento da visão fora do corpo. Sim. O Júlio, ele sempre sonha que anda descalço, e esse sonho se repete por anos. Teria uma explicação? Não, a explicação ela é alguma coisa psicológica dele mesmo, passado, infância, ou algo de outra vida. O sonho, Wilza, o conteúdo do sonho é muito particular, não tem como alguém de fora esmiuçar. A psicanálise vem estudando o lado psíquico disso, a medicina vem estudando o lado fisiológico disso, e estudantes espirituais vão jogar os seus componentes espirituais em cima. O ideal é o conjunto disso tudo. Tudo é possível aí nessa memória dele, mas de fora aqui eu não tenho como esmiuçar isso, pode ter vários componentes nisso. Agora, o importante é como que ele se sente em relação ao sonho. E alguns sonhos, inclusive, Ilza, são mensagens do inconsciente, chamando a atenção da pessoa para alguma situação interna. Eu poderia falar um pouquinho que esse seu sonho deve ter muito a ver com a sua dificuldade de estar presente, de caminhar, de bancar suas coisas na vida. O aqui e agora. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais alguma pergunta? Wagner, você teria algum caso para falar de projeção desse momento que você tenha feito de assistência? É um monte. Tem um monte de coisa, Ilza. Olha, eu vou botar essa semana no canal do IPPB, semana que vem, um relato que eu fiz aqui para o pessoal do grupo de estudos meu, aqui no IPPB, pelo Zoom, onde eu estou narrando a ação de um grupo de entidades específico na época da pandemia. Como é que eles agem? É um programa de uns 20 minutos. Eu gravei a introdução, vai entrar semana que vem com essa gravação. A pessoa escreve lá no canal, Wagner Borges, ela vai receber o sininho quando entrar. Eu estou explicando justamente isso, que nessa época de pandemia estão havendo assédios espirituais de acordo com a época, e nas saídas do corpo se vê isso, mas médios também veem. Sabe aquela coisa de obsessão, Ilza, em que a pessoa chega e fala assim, olha, aquele inimigo de outra vida veio perseguir? Esse é o clássico. Hoje, você não fala assim, o inimigo de outra vida, você fala assim, eu vi um cara, ele veio aqui só para me roubar a energia, aproveitando o momento pesado da humanidade. Então, a variação disso é grande. Mas eu tenho visto muita coisa, né? E eu acho, Ilza, que numa época dessa difícil, se a gente souber, a gente desenvolve mais. Se a gente trabalhar melhor, estudar melhor, a gente desenvolve mais. Por exemplo, você soube que tem uma guerra, estourou uma guerra, mais uma, infelizmente, né? Em algum lugar. O que você pode fazer? Puxa, eu vou aproveitar e durante o sono eu gostaria de passar uma vibração boa que ajudasse em alguma coisa, eu vou vibrar pela paz mundial. Mesmo que os homens não queiram isso, eu vou vibrar para pensar em algo superior. Mesmo que a humanidade esteja tumultuada, eu vou pensar na paz mundial. Aí alguém fala, isso é utopia? Mas dentro da tua mente é real, e você vai vibrar isso. Então, nesse sentido, aquele tumulto lá de fora, daquele conflito, desenvolveu paz em você, porque você desenvolveu o contrário. Então, quanto pior tiver o momento, desenvolva o melhor. Há uma técnica hermética, Ilza, antiga, que é a técnica das polaridades. Então, ela diz assim, quando um polo puxa você para baixo, vá para o outro polo oposto e suba, porque aí um equilibra o outro. Então, num dia muito pesado, chegou em casa, leia algo elevado. Não é para fugir da vida, é para não deixar o pensamento preso na baixaria. Vai para o outro polo, que aí você consegue contrabalançar. Por exemplo, um dia difícil, Ilza, eu abro alguns dos livros dos autores que eu gosto, somente poetas, Khalil Gibran, Fernando Pessoa, Jalaluddin Rumi, por exemplo, Kabir, Olavo Bilac, tem um monte desses caras que eu adoro. Eu abro um poema, por exemplo, do Fernando Pessoa, do Khalil Gibran,
eu ganhei o dia, mesmo que o dia tenha sido pesado, eu falo, que bom que eu estou aqui para ler isso aqui, para contrabalançar um dia muito pesado. Então, dias muito difíceis, leia algo muito elevado, para justamente ir para outro polo. Como nós estamos numa época difícil, leia coisas legais, tá? Evite ler coisa de baixaria, evite acompanhar noticiário de coisa pesada. Você precisa saber as coisas do mundo, acompanhar o noticiário, um ou outro para estar atualizado, mas ficar polarizado com aquilo e à mercê do que é jogado pela mídia em geral, a pessoa vai ficar e usa com um clima negativo. Então, leia coisas legais, escute música de qualidade, dentro do gênero que a pessoa gostar mais, é claro, né? Trabalhe a si mesmo, não fica polarizando. Olha, o mundo está pesado, tá, mas que você, dentro de você, não esteja pesado, para contrabalançar o processo. É isso. A Lina, ela diz que sonha constantemente com a filha que faleceu, mas parece que nada mudou. Estamos no mesmo plano e está tudo normal. É assim mesmo? Olha, depende, porque ela não está dando muitos detalhes, né, Ilza? O que ela chama de normal? Ela sai e conversa com a filha como conversava, isso é normal, tá? É a vivência, a filha dela não virou um espírito, já era, né? Apenas saiu do corpo. E que normal é esse que ela está falando, tá? É o normal da relação dela, está perfeito. Porque, Ilza, aquela coisa chata, a pessoa fala, morreu meu filho, morreu meu tio, morreu meu cachorro, morreu meu amor. Eu quando encontrar, eu vou chorar tanto. Eu nunca consegui entender isso, Ilza. As pessoas, eu vi um monte de amigos, parentes do lado de lá, e sempre me dava uma alegria danada de ver que eles estão vivos, né? Eu não estou falando de doutrina ou teoria, né? Alguém fala, você acredita nisso? Não, eu tenho certeza, não é questão de crença. Então, eu não consigo entender. Imagina, Ilza, alguém que você ama foi embora, passa um ano, você sai do corpo, esse alguém aparece. Aí você e a pessoa se abraçam, os dois ficam chorando. Que crescimento que deu isso? Não é melhor você sair do corpo e aparecer a pessoa, ambos alegres, darem um abraço, falar, e aí, como é que você está? Que felicidade te encontrar, e você voltar para o corpo rindo, com a ideia da imortalidade, e falar, é natural, é normal, encontrei com essa pessoa como eu encontrava aqui, ela é a mesma, está viva do lado de lá, a morte não mata ninguém, que legal, isso é normal. Se foi nesse sentido que ela falou, perfeito, tá? Que eu acredito que seja em cima disso. Uhum. O Diego também fala que ele tem sonhado, encontrado fora do corpo um amigo que desencarnou há 1 ano. E ele percebe que esse amigo não está bem. Tá. Tenta ajudar e não consegue. O que ele deve fazer? Uma dica para... Aplicação de energia. Ao encontrar esse amigo, ele estende as mãos extrafísicas e encha a entidade de luz. Enche o amigo, por exemplo, Ilza, você sai aí em Salvador, está na orla de Salvador, ali no Rio Vermelho, tá? E aí, de repente, você encontra um amigo seu, uma amiga que não está legal, meio estranho, você nota que há uma perturbação espiritual, aí você senta ali numa das muretas da praia e fala assim, fecha os olhos que eu vou te dar uma energizada, eu vou te melhorar um pouquinho. E aí você enche ela de energia. O que acontece? Essa amiga desencarna, Ilza. 1 ano depois você sai do corpo, ela aparece e não está legal. O que você vai fazer? O que você já tinha feito aqui, encher ela de luz, que seria a forma de você ajudar, porque no momento que essa energia é passada, mentores extrafísicos usam a sua energia e podem ter acesso à pessoa e passá-la para outro plano. Por quê? Os mentores estão num plano mais alto. Essa entidade está num plano intermediário, e nós aqui. No momento que a pessoa sai do corpo, ela está no intermediário com a entidade. O mentor está mais acima. Quando a pessoa projeta energia, o mentor usa a energia dela para condensar e chegar na entidade e puxá-la. O Diego fez a pergunta, enche de luz ela, Diego, no sentido de que ela siga a evolução em frente. É a melhor ajuda que você pode dar, que eu acho que ele está encontrando com ela, ou só conversando, ou só olhando, sem não estar fazendo nada. O detalhe, dá um abraço nela, Diego, como você faria com um amigo querido que está mal. Abraça, enche de luz nessa hora, pensa num poder superior, e enche essa pessoa com esse poder superior, torne esse canal. Muitas vezes eu fiz isso fora do corpo. Você se sente um amor, Ilza, descendo, você abraça a entidade como se fosse teu filho. E aí, de repente, ele some entre as suas mãos extrafísicas. Ou seja, passou para outro plano, você volta para o corpo contente. Ótimo. O Marcelo, ele faz um relatozinho aqui, né? Numa saída que até então ele achava que era sonho, eu, na casa de parentes, eu aplicava uma energia com as mãos neles, as pessoas entram num casulo energético, viram bebês e eu ia, e aí passava para a amiga. Tá, que
Isso tem um componente de sonho, né? Está misturado, mas eu vou especular, tá? É possível que o Marcelo esteja passando energia para entidades que estão prestes a reencarnar, Ilza. E na hora que ele projeta energia, provavelmente levado por alguém extrafísico, os mentores modulam um campo de força e faz o corpo astral da pessoa miniaturizar para poder encaixá-lo em alguém mais à frente. É bem provável que ele esteja aplicando passe num lugar pré-reencarnatório, ajudando a condensar espíritos que vão descer para a matéria. Ilza, a gente, quantas vezes a gente aplicou energia para ajudar alguém a soltar na hora da morte e ir embora, né? Alguém muito doente, uma energia para ajudar a pessoa na passagem. Então, sensitivos, médiuns e curadores podem ajudar alguém a passar para lá, mas também pode ajudar alguém a passar de lá para cá, numa reencarnação que às vezes esteja complicada, cedendo energia, os mentores modulam e cola a entidade no útero da mãe, ajudamos aí e ajudamos a chegar. Exatamente. Bom, a gente já está chegando ao final da nossa live, né? Tem essa honra do Wagner aqui, está chegando mais alguma... Então, eu quero dizer a vocês que lá no nosso site, Bioconsciencial, tem um brinde para vocês. Vocês entram lá, que lá vai estar o e-book falando dos chakras, de energia. Então, vocês podem entrar lá no site bioconsciencial.com e baixar o e-book para vocês. Tá bem legal o e-book. Foi a Gabriela que ajudou a gente a arrumar o e-book. Tá bem bacaninha, certo? Então, vocês podem entrar lá e acessar e baixar para vocês o e-book. Ô, Ilza, o mês que vem a gente pode marcar uma outra live aqui no teu canal, e como você tinha falado antes, a gente pode falar um pouco de vampirismo, assédios, você também tem muita experiência nisso, a gente pode até para ajudar as pessoas a entender melhor, a se proteger, esses mecanismos desses assédios espirituais e o roubo de energia, essas coisas todas, a gente pode fazer um sobre esse tema como forma de ajudar com informação. Sim, senhor. Então, mês que vem a gente marca outra. E isso acontece também fora do corpo, né, Wagner? Na verdade, Ilza, a maioria dos vampirismos ocorre aqui e acaba seguindo para fora do corpo. Então, por exemplo, Ilza, suponha um dia que você está muito irritada. Aí uma entidade pesada encostou perto de você, você não viu. Aí, mais tarde à noite, você sai do corpo, você vai bater de frente com essa entidade. Como você não tinha visto ele de dia, você vai achar que ele chegou na hora que você saiu. Aí você vai voltar para o corpo e falar assim, sair do corpo é perigoso, porque eu saí do corpo e o espírito veio. Ele não veio, ele já estava. Porque uma das armas da obsessão é a invisibilidade. A entidade que assedia uma pessoa não quer aparecer, porque se a pessoa não sabe que existe aquilo, ela não vai tomar providência para desfazer. Então, o que acontece, Ilza? A maioria dos ataques ocorre aqui, nesse plano. Alguns podem ocorrer lá fora como consequência do que já rola aqui. E aí a pessoa vai imaginar que é porque ela saiu, que aconteceu. 90% dos vampirismos são aqui, porque esses espíritos apegados querem uma energia daqui da matéria, tá? Eles não querem energia de lá, eles querem aqui. E é aqui que tem corpo físico, é aqui que tem vícios pesados e energias pesadas. Agora, pode estender para fora do corpo o que já ocorre aqui na vigília. E aí as pessoas podem ver isso lá fora. Ô, Ilza, espíritos obsessores, assediadores, odeiam 3 tipos de sensitivo: médium, projetor e clarividente. Por quê? O médium, o projetor e o clarividente, eles veem a ação invisível e esclarecem o tema para o mundo. Então, como uma das armas da obsessão é a invisibilidade, eles detestam quando a gente revela o mecanismo ou fala como é que esses ataques ocorrem. Por isso, eles não gostam de médiums, nem de projetores, nem de clarividentes, porque acaba jogando luz, clareando algo que está ocorrendo nos bastidores. Tá bom? Certo. Então, a gente combina outra live, tá bom? Rapaz, eu chamei o Rama aqui, mas ele tá dormindo, ele não quer vir. Deixa o Rama dormir. O Rama tá trabalhando fora do corpo. Eu vou usar um código que eu uso. Ilza, acabou, terminou. Eu acho que eu vou dar uma saída, vou dar um passeio. Será que o Rama quer ir? Olha, já acordou. A palavra passeio para ele é um mantra. Vem. Ilza, nós vamos passear com o Rama? Então vamos. Vamos, Rama. Pelo jeito, ele não quer, não. Tá sonado ali. Deixa ele dormir. Ilza, um abraço então, para você, viu?
Obrigada a vocês todos, muito obrigada pela presença, muito obrigada mais uma vez ao Wagner, que eu sei que a agenda dele está lotadíssima, né? E ele abriu esse espaço para a gente, foi muito, muito gratificante. Muito obrigada, Wagner. E o canal está aberto para você sempre. Então tá. Obrigado, Wilson. Um abraço aí para todos. Muita paz para todos. Até mais.